Olá pessoal, então hoje a gente vai ver, né, as funções inversas, começar aqui, né, nossa aula 28, ok? E a gente vai focar, né, em alguns tipos de funções inversas a partir das próximas aulas, né, que é logaritmo, exponencial, né, funções inversas, trigonométrica, arco cosseno, arco seno, essas coisas, né, tá? Mas assim, né, a gente vai analisar o cálculo, né, dessas funções, como obter os gráficos, né, as principais propriedades, assim, né, tá? Hum, então hoje vamos ver aqui, né, então vamos ver o que é uma função inversa, né, vamos tentar entender aqui, né, tá? Relembrar, né. Então a posição de uma partícula em movimento, né, então um exemplo aqui para motivar, né, tá? Então a posição de uma partícula em movimento retilíneo uniforme é uma função do tempo, da forma aqui, né, S, né? Então, S é a posição, né? Tá em função do tempo t aqui. S igual a S0 mais V0t. Assim, sabemos que após, né, t segundos, né? Tá? A partícula está na posição S aqui com função de t, né? Então, S aqui, né? Tá? Então a função linear aqui, né? Tá? A posição em função do tempo, né? Tá? Então, sei lá, passou 10 em zeros, tempo t igual a zero, né? S igual a S0, né? Tá? Então a posição inicial, né? Aí em um segundo é S0 mais V0, né? Em 2 segundos S0 mais 2V0, né? E assim por diante, né? Tá? Então a posição vai crescendo linearmente aqui, né? Caso, né, assumindo isso aqui positivo, né? Esse V0 aqui, essa constante aí, V0. Mas a gente também pode ver de uma outra forma, né? A gente pode ver, né, essa relação em função de t, né? Tá? Então, ó, escrevendo t como função de s, né? Tá? Então, como a gente faz isso, né? Então, s igual a S0 mais V0t, então eu vou pegar esse S0 e passar para cá, né? Então fica S menos S0, e aí eu passo o V0 dividindo, né? Então o t, né, como função de S, né? Nessa mesma relação aqui é t igual a S menos S0, que é o deslocamento, né? Sobre V0 aqui, né? Tá? Esse V0 é constante, né? Porque é um movimento retilíneo uniforme aqui, né? Tá? E aí o que que, assim, né? O que que isso, como a gente interpreta isso, né? Tá? A partícula, né, a gente vê, né, que a partícula demora, né, t segundos, né, tá, para atingir uma posição S, né, tá? Então assim, ela no para estar né, na posição zero, né, ela demora 0 segundos, né, porque é quando começou, né, tá? Mas para estar em S0 mais V0, o que que dá isso aqui, né? Dá V0 sobre V0, né? Então demora 1 segundo, né? Tá? Para atingir, né? Tá? S0 mais 3,5, né? De V0, né? Tá? Essa posição vai dar o quê, né? 3,5 segundos, né? Tá? Então é um outro jeito de ver, né? Tá? E aí o que que, né? O que que a gente vê aqui, né? Que essas funções são inversas uma da outra, né? Então eu, assim, aqui tem uma expressão de S, né? Com uma função de t aqui, né? Tá? Mas a gente pode inverter essa relação, né? Tá? E expressar t como uma função de s, né? Ok? Então, aí quando isso é possível, né, a gente diz que essas funções são uma inversa da outra aqui, né? Tá? Então, S0 mais V0t, né, é inverso de S menos S0 sobre V0 aqui, né? Tá? Então vamos formalizar um pouco melhor isso aí, né? Tá? Então, definição aqui, né, tá, de função inversa, né, e de função inversível. Então, ó, seja f, né, tá? Isso aí vale em geral, né, tá? Então, para qualquer função, isso aí é o que eu vou falar, né, tá? Então, seja f, né, tá? Do domínio x, né, para contra o domínio y, né, tá? Então, f é inversível se existe, tá? Então, a definição
de uma função ser inversível é que se existe uma f a menos 1, né, tá? Uma função aqui que eu vou chamar por f a menos 1 aqui, não é assim, né? Não é fazer 1 sobre f assim, né, tá? Essa notação quer dizer o seguinte, né? Vai ser a inversa, né, tá? Mas então a f vai ser uma função inversível se existe uma f a menos 1, né? Do contradomínio de f, né, pro domínio, né, tá? Então, assim, a f é de x para y, né, tá? Então a inversa dela vai ser de y para x, né, tá? E essa f a menos 1, ela é tal que, né, a f de x, né, tá? O valor f de x, né, é y, né, tá? C e somente C, né, essa f a menos 1, né, aplicada nesse y aqui, é x, né, tá? Então ela inverte, né, o que a função f faz, né? Então a f, né, tá? Pega um x, né, tá? No x aqui, né? E me dá um valor y, né, tá? A f a menos 1, né, vai me pegar esse valor y, né, tá? E me devolver o x, né, tá? E assim, essa relação tem que ser válida, né, tá? Para todo x pertencente a x, né, e y pertencente a y, né? A função f é chamada inversa, né, tá? De fzinho, né, tá? Função f é menos 1, né, tá? É chamada de inverso de f. Então aqui fazer um desenho, né? Então para conjuntos finitos é meio simples de ver, né? Ó, tá? Então a f aqui, então assim, né? Essa relação ela é um sem somente c, né? Então ela é relação de equivalência, né? Então isso aqui tem que implicar isso e isso implicar isso, né? Tá? Então se isso é verdade, isso vai implicar que isso é verdade. Se isso é verdade, isso aqui vai implicar que isso é verdade, né? Tá? Para todo x e y. Okay? Então aqui vamos ver, né, como é que funciona, né, essa coisa de inversão. Você já deve ter visto no ensino médio e tal, mas assim, né, a gente vai ver agora aplicado a cálculo, né, tá? Ver o que o cálculo pode dizer, né, sobre isso aí. Então aqui, ó, tem um conjunto, né, que seria o xão aqui, né, o domínio da f, né, tá? E aqui o contradomínio, né, tá? Então a f, o que ela faz? Ela manda o a para 3, né? Então a f de a é igual a 3, f de b é 1, né? F de c é 2, ok? Aí a f a menos 1, ela vai o quê, né? Ela vai ter o domínio dela, é o contradomínio, né? Tá? Da f, né? Tá? Tem que ser assim. E aí o contradomínio da f a menos 1 é o domínio, né? Tá? Da f, ok? Aí lembra que assim, né, aqui acho que mostra bem, né, que são conjuntos, assim, né, o domínio contra domínio vocês têm que especificar porque aqui no caso são coisas bem diferentes, né? Aqui são letras e que números, né, tá? Então a f a menos 1 tem que ser consistente nisso aí, né? Tá? Então o que acontece, ó, a f de a era 3, né? Então o que tem que acontecer? A f menos 1 de 3 é a, né? Tá? Então aqui é o que acontece, né? A f a menos 1 de 3 é a, né? Tá? A f de b é 1, né? Tá? Ou seja, né, 1 igual a f de b. Então, a f a menos 1 de 1, né, tem que ser b, né? Tá? Ok? E a f de c é 2, então f a menos 1 de 2, né, tem que ser c. Okay? Então é assim que funciona, né? A f faz uma coisa, a f a menos 1, né, inverte ela, né? Tá? E, obviamente, assim, a f é a inversa da f a menos 1, né? Tá? É fácil ver, né? Tá? Porque ela inverte o que a f a menos 1 faz também, né? Tá? Ok? E outra coisa que é simples de ver aqui, né? Tá? É esse teorema, né? Tá? Teorema importante, mas ele é bem simples, assim, né? Tá? Uma função f é inversível se e só c é bijetora, né? Tá? Ele lembra, né, que uma função é bijetora ali, né, tá, ou equivalentemente, né, uma correspondência 1 a 1, né, se ela é sobrejetora e injetora, né, tá? Aí lembra, né, injetora é assim, né, não pode... Aqui é um tá indo não tem assim, né, A e B estão indo pro mesmo, né, tá? Pro mesmo elemento, né, tá? Aí se não lembrar, volta lá nas aulas, né? Aula inicial, ou assim, né? Dá uma pesquisada, né? Tá?
dar uma revisão disso aí, mas assim, né? É coisa básica assim, né? Tá? Aí digamos assim, né, que fosse em vez de f de a igual a 3, né, f de b igual a 1, aqui fosse a f de a igual a 3, f de b igual a 3 também, né? Tá? Aí a função não seria injetora, né? Tá? Porque para tendo, né, a função, né, para dois pontos no domínio, né, ela manda para o mesmo ponto no contradomínio, né? Tá? É, e aí, o que ia dar problema, né, de ser inversível, né? Que, assim, né, aí a f de 3 ia ter que corresponder a dois pontos, né? E não, assim, aí a f é menos um, desculpa, né? De 3 ia ter que ser a e b, né? Nesse caso, né? E, e aí isso ia violar o fato dela ser função, ia ser uma função não, né? Não bem definida, né? Tá? Porque uma função, né, num ponto ela corresponde só, né, ela não é duplamente valorada, né, tá? Ela é unicamente valorada, né, tá? Então, assim, não ia ter como existir a f menos 1, né, tá? Por esse motivo, né? Se a f não fosse injetora, né? Tá? E se não fosse sobrejetora, né, tá? O que significa, né? Aí sobrejetora é que sobra alguém, né? Não sobrejetora, ela não sobra ninguém, né? Tá? Aqui, ó, todo mundo no contradomínio, né? Tem um ponto aqui no domínio, né? Tá? Então, um é f de B, né? 2 é f de C, 3 é f de A, né? Tá? Então, todo ponto aqui tem um ponto que ela é f de algum ponto aqui, né? Tá? Aí se não fosse sobrejetora, né? Então aplicando a f-1 aqui digamos assim, né? Ela não, né? Assim, né? Tivesse mais um ponto aqui, né? Um ponto 4, né? E aí eu não defini, né? Tá? A f não está definida para esse ponto 4, né? Tá? Que ia acontecer, né? A f é menos 1, né? Como é do contradomínio, né? Para o domínio aqui da f, né? Ela ia ser não ia estar definido, né, pro ponto 4, né, tá? O que ela faz, né, tá? Então ia ser um problema, assim. Assim, não ser sobrejetor é um pouco menos problemático, assim, né? Porque aí você pode restringir, né, o domínio ou contra-domínio, dependendo, né, do problema que for, né? Mas, assim, não ser injetora já é um grande problema, né, para inversão, né, tá? Assim, e também, né, para conjuntos finitos é fácil ver, né, assim, se é bijetora e tal, né, tá? Porque, basicamente, assim, o domínio contra domínio, né, eles têm que ter o mesmo número de elementos, né, tá? E, assim, tem que estar, né, tem que estar um a um, né, tá? A relação, né? A f de cada ponto aqui vai corresponde a um só aqui, né, tá? Não tem um segundo, né, tá? Agora, como a gente está trabalhando com os reais, né, esses conjuntos infinitos, né, aí, assim, verificar que é bijetor assim é um pouco mais complexo, né? Tá? Mas não muito também, né? Tá? Às vezes é difícil assim, né? Tem uma área que chama topologia, né? Para você é importante às vezes você encontrar de intervalos abertos, né? Tá? Bijeções para outros intervalos abertos, né? Tá? Porque um intervalo aberto assim, né? Você pode esticar ele, né? Tá? Então, via uma bijeção, né? Tá? Então, tem bijeções que esticam, né? Para um outro conjunto, tá? Né? Tá? E aí você vai ter uma bijeção que, né? Chama homeomorfismo, assim, né? Tá? Então, é como se você estivesse trabalhando com massinha de modelar, né? Assim, né? Os intervalos, né? Tá? E aí você já deve ter ouvido, assim, né? Que uma rosquinha, né? Topologicamente equivalente, né? Tá? A um donut, né? Tá? Então, assim, né? O que quer dizer isso? Que existe uma bijeção contínua, né? Tá? Que você, né? Ou seja, uma função inversível, né? Tá?
que você pega a sua uma caneca, né, tá, um copo, né, com uma aquela asa, né, que você segura, né, o copo, né, tá? Então tem uma objeção disso para o formato de rosquinha, né, que é um toro, né, tá? Então, assim, né, do ponto de vista de topologia, né, a topologia na matemática são equivalentes, assim, né, tá? Essas figuras, né, tá? Então, assim, né, pro caso contínuo, né, assim, é mais complicado, né, tá? Às vezes ver objeção, mas, assim, aqui no cálculo tem um jeito simples, né, que é o que a gente vai falar agora, que dá para fazer um teste, assim, né, tá? Então, é o chamado teste da linha horizontal, né? Tá? O que acontece, né? Se como a função tem que, né, tem que ser um a um aqui, né? Tá? Então, se você passar uma linha horizontal, né, e pegar mais de dois pontos, né? Tá? Então, aqui, ó, a f de x1 é igual a f de x2, né? Tá? Então, isso aqui não pode ser uma bijeção, né? Tá? Porque ela não é injetora, né? Tá? Aí o que acontece, né? Então essa função aqui, né? Quando você passa, né, e corta mais que um ponto, ela não é inversível, né? Tá? Então não vai existir a inversa dela, né? Ok? Então como exemplo aqui, ó, a função y igual a x ao cubo, ó, qualquer, né? Então um método gráfico aí, né? Claro que não é formal isso aí, mas é bom para visualizar, né? Aí fica fácil, né? De você intuir o que está acontecendo. Então a função, né, y igual a x ao cubo aqui, ela, se você passar linhas horizontais, né, tá? Ela só corta, né, esse gráfico aqui em um ponto, né, tá? E aí isso indica que a y igual a x ao cubo ela é inversível, né, tá? E de fato, né, então a raiz cúbica, né, só vai é a inversa dela, ok? É diferente da y igual a x quadrado, por exemplo, né? Então a função quadrática aqui, ó, né, ela, se você passa linhas horizontais aqui, né, né, ela intersecciona em dois pontos, né, tá? Tanto que inverter essa relação aqui é o que, né? Quando você o y é igual a x quadrado, né? Só que o x ele é mais ou menos raiz de y, né? Tá? Ou seja, né? Então a função não é injetora, né? E logicamente não bijetora e aí não é inversível, né? Tá? Agora, o que dá para fazer, assim, né, é restringir o domínio, né, tá, disso aqui. Então, dá para consertar, né, tá? Então, a função y igual a x quadrado para x não negativo, né, tá? Aí sim, ela é inversível, né, tá? Então, só esse trecho aqui, né, tá? Se você restringir para valores de x, né, tá? Só não negativos, né, maior ou igual a zero. Então aí x, aí a inversa, né, de y igual a x quadrado vai ser x igual a raiz positiva aqui de y, né? Tá? E a mesma coisa pro lado negativo, né? Tá? Ok? Uma outra coisa é o seguinte, né? Então essas linhas horizontais, né, elas estão, né, você pega elas, né, o que são essas, são y igual a 1, y igual a 0 aqui, né, o próprio x, né, tá? Então y igual a 1, y igual a 2, né, tá? Então, assim, né, são os valores no contradomínio, né, tá? Dessa função. Então, o que acontece, né? Se você passar a linha horizontal e não tiver intersecção, né? Então, digamos que o contradomínio inclui isso aqui, né? Tá? Então, se você passa uma linha horizontal e não intersecciona ninguém, né? Significa que a função é não sobrejetora também, né? Tá? Então, também fura, né? Então, essa função furaria nisso, né? Aí essas duas, elas não furam nisso, né? Porque, assim, né? O contradomínio de y igual a x quadrado né? Desculpa, né? Não o contradomínio, é a imagem, né? Tá? Todos os... sempre positivo, né? Tá? Então, aí você, né? Corta...
tem sempre alguém, né, que você corta, né? O único que corta em uma vez só é o x igual a zero, y igual a zero aqui, né? Aí corta em x igual a zero aqui, né? Tá? Mas para todos os valores, pelo menos tem alguém, né, que corta. Então ela é sobrejetora, né? Só que ela não é injetora, né? Tá? Essa função. Aí aqui, né? Então, coisa que eu esqueci de falar, ó. Note que a imagem de f, né? Tá? Então, nesses exemplinhos aqui simples, né? Tá? É o domínio de f a menos 1, né? Tá? Então, ó, a imagem de f aqui, né? Tá? É 1, 2, 3, né? Tá? Então, são todos os pontos que são f de alguém, né? Tá? 1, 2, 3 aqui. E 1, 2, 3 é o próprio domínio da f a menos 1, né? Tá? E o contrário também, ó, o domínio, né, de f a menos 1, né? É desculpa, a imagem de f a menos 1, ABC, é o domínio da f, né? Tá? Então, assim, para uma função ser inversível tem que valer isso, né? Esses conjuntos têm que, né, ser iguais, ok? Isso aqui para o caso finito, né? Mas o caso, né, contínuo aqui, né? Na reta real dá para ver por esse teste, né? Tá? E aqui, assim, né? Na reta aqui, né? No x e y, né? Então o domínio aqui, né? Ele vai ser sempre o x aqui, né? Tá? Da função, né? Tá? Não o x, né? Mas subconjuntos, né? Subintervalos aí, subconjuntos, né? Tá? Do eixo x, né? Tá? E o conta-domínio, né? E a imagem, né? Da f vão ser subconjuntos aqui do eixo y aqui, né? Tá? Então, assim, graficamente é um pouco mais tranquilo de ver, né? Ok? Ok, acho que não tem muito mais o que falar, né? Tá? Mas, mas agora, assim, né? Eu não vejo tanto assim, né? A inversa, né? Eu vejo mais, né? Tá? Então, isso aqui, o que acontece, né? Ó, f de x igual a y, né? Tá? O que acontece se você colocar f de... aplicar f a menos 1 aqui dos dois lados, né? Tá? F a menos 1, né? De f de x, né? Tá? Vai ser f a menos 1 de y, que é igual a x, né? Tá? Então, f a menos 1 de f de x é igual a x, né? Tá? Então, assim, né? E vice-versa, né? F de f a menos 1 de y é f de x, que é igual a y, né? Então, f de f a menos 1 de y é igual a y, né? Tá? Então, é meio que, assim, né? A f a menos 1, ela cancela a f, né? E vice-versa, né? Tá? Então, você volta para o seu próprio ponto x, assim, né? Tá? Via f a menos 1. Okay? Então, né, é uma forma equivalente de falar, né, e eu, assim, quando eu penso em função inversa, eu penso nisso aqui, né, tá? O que você faz para voltar, né, ao x, né, tá? Então, se f de x para y é inversível, então f menos 1 de f de x é igual a x para todo x, né, pertencente a x, e f de f a menos 1 de y, né, é igual a y para todo y pertencente a y aqui, né, tá? Então, acho, para mim é mais fácil entender nesse sentido. Okay? Esse shirt tem várias outras interpretações ali, né? Tá? Eu recomendo dar uma lida, né, na parte inicial, né, dele, falando de funções inversas. Okay? E assim, né, esse jeito de ver, né, permite a gente construir o gráfico, né, da função inversa, caso você tenha o gráfico da sua função f, né? Então, ó, a função f aqui está isso aqui, né? Tá? Okay. E aí a função inversa, né, ela vai ser uma reflexão, né, tá? Desse gráfico, né, dessa figura, né, com relação a essa reta y igual a x aqui, tá? Okay. Então vai ser simplesmente isso. Então, se você tem o gráfico da f, né, o gráfico da f a menos 1 é só você refletir com relação a y, né? Tá? Por que isso, né? Tá?
Porque a gente pode pensar o seguinte, ó, esse ponto A e B, né? Digamos, ele está aqui no gráfico da F, né? Tá? Digamos aqui, assim, mais ou menos, né? Tá? Então, o que que, né, um ponto no gráfico é, né? É A, F de A, né? Então, o B é igual a F de A, né? Tá? B é igual a F de A, né? Tá? Então, aqui, né, a F é menos um de B é a F é menos um de F de A, né? Tá? Deixa eu... Então, aqui, então, se você pegar, né, o ponto Então, assim, né, o ponto que vai dar A aqui, né, é exatamente, né, o ponto, esse B aqui, né, que é F de A, né? Tá? Então tem uma relação assim, né? Esse aqui tá, né, a mesma distância aqui, né, dessa reta aqui, né? Tá? Então aqui, né, essa distância é indo perpendicularmente aqui, né? Tá? Distância de ponta reta, né? Tá? Então tá a mesma distância que esse ponto tá aqui, né? Desse ponto, dessa reta também, né? Tá? Nesse sentido aí, né? Porque assim, né, ponto AB e BA, eles satisfazem isso, né, com relação à reta y igual a x, né? Tá? Então, assim, né, aí você pode obter o gráfico dessa forma, né? Ok? Em geometria analítica, talvez vocês vejam isso também, né? Então, esse vetor aqui, né, tá? Ele é a reflexão, né, especular a operação de reflexão de vetor aqui, né? Tá? Então, tem o vetor diretor dessa reta aqui, né? Tá? E a reflexão especular desse é você, né? Você projeta esse aqui, né? E aí meio que vê quem corresponde aqui, né? Tá? Ou quem está ao mesmo ângulo, né? Tá? Desse aqui, né? Tá? Então é nesse sentido aqui. Ok, então os gráficos, né, de funções inversas, assim, se você tem o gráfico da sua f, né, o gráfico da f a menos um vai estar, né, é simples de obter, assim, pelo menos intuir ele, né? Tá? É, aí, por exemplo, né, o que seria... Esse é o gráfico da f, né? Tá? E ela é inversível, né? Então aqui você, né, passando a y igual a x, né? Então a raiz cúbica, né, ele vai ser um troço assim, né? Tá? Ser um troço assim e assim, né? Tá? Então o gráfico da inversa vai ser isso, né? Então vamos fazer uns exemplos aqui, né? Não, um calculador aqui. E vice-versa também, né? Se você tem o gráfico da inversa, você obtém o né? Da outra. Então, ó, x ao cubo, né? O gráfico é esse aí, ok? Aí vamos ver agora aqui, né? O x elevado a um terço, né? Tá? Então é exatamente, ó. Então vamos passar a reta y igual a x, né? Tá vendo? Então esse aqui é y igual a x ao cubo, né? Tá? E esse aqui é x igual a raiz cúbica de y aqui, né? Então também você pode ver de uma outra forma aqui, ó. É como se você tivesse, né? Deixa eu ver se dá pra ver mesmo. Se eu for. Você, ó, por exemplo, né? A função y igual a x ao cubo, né? Você tá vendo, né? O x e o y, né? Aí se você vê esse gráfico, né? Como que você tem que ver esse gráfico, né? Para o x, né? O x, né? Como função de y, né? Ter o mesmo gráfico assim, né? Tá? Então é como se você girasse né? Isso aqui, né? E inverte, né? Isso aqui, né? Tá? Porque ó, se você girar aqui 90 graus, né? O x vai ficar aqui, né? Tá? Só que o y vai estar no sentido aqui, né? Oposto, né? Então você precisa virar de novo, né? Tá?
Então é outra forma de ver também. Né? Então tem que fazer essa reflexão com relação ao x aqui, né? Então vamos ver uma outra aqui, né? O que a gente vai ver mais pra frente é o logaritmo, né? Tá? E o ln aqui, ln de x, né? Tá? E a função logaritmo aqui, né? Eu vou deixar a reta y igual a x. Né? Então, o gráfico logaritmo, né? Logaritmo natural aí, logaritmo neperiano, né? É ln de x aqui, né? A função é isso aqui, tá? O gráfico dela. Aí a exponencial, né? Tá? Natural. Vai ser isso aqui, né? Tá? Vai ser a reflexão. Então, essa função é a inversa dessa aqui, né? Tá? Aqui. Aí, ó, tem esse outro gráfico, né? Então, 10 elevado a x, ó. 10 elevado a x. Essa função amarela aqui, né? Tá? Essa exponencial aí. O logaritmo, né? O logaritmo da base 10, né? De x. Essa é a reflexão dela. Ok? E assim por diante, né? Tá? Aí uma função interessante é isso aqui, ó. 1 sobre x, né? Dividido por x. É o que, né? É isso aqui, né? Tá? E o que você tem que fazer, né, para obter x, né? Tá? Você tem que fazer, né, então 1 dividido por 1 dividido por x, né? Peraí. 1 dividido por 1 dividido por x, né? Tá? Então a 1 sobre x ela é a própria inversa, né? Tá? Porque você tem que compor ela com ela mesma, né? Pra dar ela, né? Tá? E aí isso bate, né? Porque ó, ela é simétrica aqui, né? Com relação a essa reta y igual a x, né? Tá? Aí a questão é, será que toda, né, função que é simétrica aí com y igual a x, né? Então y igual a 1 sobre x ao cubo. Será que dá certo isso? Não, porque ela não é realmente simétrica aqui, né? Tá? Então qual que vai ser a inversa dela, né? Vai ser 1 sobre x elevado a 1/3, creio eu, né? Vamos ver se dá certo. Exatamente, né? Tá? Aí fica assim, né? A reflexão dela, né? Tá? Ok, pessoal. Então, em termos gráficos, é isso, assim, né? Pelo menos você tem uma intuição, né? Aí é bom, às vezes, né, verificar, né? Quando precisar inverter alguma coisa, né? Então, verificar isso aí. Ok? E aí, agora a gente vai, né, pensar em termos de cálculo, né? Tá? Só pensando uma coisa aqui, talvez ficou faltando algum exemplo aqui, né? Tá? Mas depois, assim, sempre a gente tem aula de exercício, aí eu faço mais exemplos, né? Caso tenha esquecido alguma coisa, ok? Então aqui, agora a gente vai relacionar com o cálculo, né? Com o que a gente está vendo, né? Até o momento, né? Tá? Então o primeiro teorema aqui, né? Que vai ser útil para provar esse outro, é o seguinte, né? Que se f é uma função inversível, né? E contínua em A, ok? Então seu inverso também é contínuo em A, ok?
Então eu não vou provar esse teorema, que ele é meio longo, né, tá? E aí se tiver espaço mais pra frente eu provo ele, não é difícil, mas ele é meio longo, assim, meio detalhado, né, tá? Mas o importante é isso aqui, ó. Uma consequência desse teorema é o seguinte, né? Se f é inversível e diferenciável num ponto A, né, tá? E f', né, de f a menos 1 de A, né, desse ponto A, é diferente de zero, então a f a menos 1 também é diferenciável nesse ponto A, né, tá? E aí o que acontece, ó, f', né, menos 1 de A, né, tá? Então a derivada, né, da f a menos 1 no ponto A vai ser 1 sobre a derivada, né, essa derivada da f, né, tá? No ponto f a menos 1 de A, né, tá? Então assim, né, talvez isso aqui vai ajudar a entender, né, o que está sendo dito aqui, ó. Primeira continuidade, né? Então se a função, né? Se uma função inversível, né, é contínua, né? Tá? Então aqui, digamos, ela é contínua, né? Tá? Aí fica, geometricamente fica claro, né? Porque que a inversão dela vai ser contínua também, né? Tá? Porque daí o limite da f, né, no ponto vai ser o próprio valor no ponto, né? Da f aqui. Então tem que valer isso aqui para inverso também, né? Que é a reflexão aqui, né? Com relação a y igual a x, ok? E a diferenciabilidade, né, tá? Então, se ela é diferenciável aqui em A, né, tá? Então, significa, né, que essa reta tangente aqui, né, tá? A inclinação da reta tangente aqui é esse valor, né, tá? É f menos 1 aqui, é f', né, da f menos 1 aqui, né, tá? De A, né? Que seria o ponto B aqui, né, tá? Ponto B que é f menos 1 de A, tá? Relacionado aqui aos gráficos, né? Tá? Tá certo isso? Acho que aqui inverteu, né, do outro gráfico, né? Tá? Aqui era A, B, BA, né? Então esse B, ele é o A é F de B, né? Tá? Então, então F é menos 1, né, de F de B é a própria B aqui, né? Tá? Então, F é menos 1 de A é B aqui, né? Tá? Então, assim, né, ela ser, né, diferente de zero aqui, né, significa que não é, assim, né, horizontal, né, a reta tangente aqui, né, no ponto BA aqui, né, tá? Que é o ponto f menos 1A, né, tá? Né? Porque se fosse horizontal, ela cruza aqui, né, tá, a reta tangente, né, tá? E aí a reflexão especular, ela, né, vai ser horizontal também, né, tá? Então não vai dar muito certo isso aí, né, tá? E aí, né, sempre que for diferente de zero, então aí ela é inclinada aqui, né, tá? E aí, né, o que isso aqui está dizendo? Que a inclinação dessa aqui, né, tá? Dessa reta tangente, né, vai ser 1, né, 1 sobre a inclinação dessa aqui, né, tá? Ok? Então a inclinação dessa aqui, ou seja, é a reflexão especular aqui, né, tá? Mas aí você pode ver aqui, ó, que a inclinação é o quê, né? Delta x sobre delta y aqui, né? Tá? E aqui vai ser o quê, né? Delta y, né? Tá? Sobre delta x aqui, né? Tá? A inclinação dessa aqui. Tá certo isso? Espera aí. Aqui, ó, é a tangente, né? Então, delta x sobre delta y. E aí a tangente com relação horizontal, né? Então, tá um pouco, né? Talvez uma outra reta seria melhor para ver, mas é assim, né? É a tangente desse ângulo aqui, né? Tá? Com relação horizontal, né? Tá? Então aí é o cateto oposto, que é delta y, sobre delta x aqui, né? Tá? Então, né, tem essa relação, assim, geometricamente é tranquilo de ver, né? Tá? Então vamos demonstrar isso aí. Calma. E a gente faz um exemplinho. Tá tudo bem. Né? Então, o teorema quer dizer o seguinte, né? Que
né? F', né? Tá? Ah, peraí, não, F... Então, assim, né? Só uma coisa, né, pessoal? Não, a inversa, né? Não é isso aqui, F-1, ó. F-1 de x, né? Muitas vezes não é 1 sobre f de x, né? Tá só para 1 sobre x, né? Que vai valer isso aí. Né? Então, tem que tomar cuidado, né, pessoal? Tá? Deixa eu... É, só tem para... Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né? F é menos 1 ponto A aqui, né? A derivada disso, né? É igual a 1, né? Sobre a derivada da f, né? Tá? Então, você infere a derivada da inversa, né? Tá? Num ponto, né? A partir da derivada da f, né? Tá? No inverso desse ponto aí, né? Tá? Né? Isso aí é válido, essa fórmula, se, né? F é menos 1. Peraí. Se F', né? De F é menos 1 de A é diferente de zero, né? Tá? Porque senão aí não tá definido isso aqui, né? Tá? Ok? Se a F é menos 1 de cara já fosse diferenciável, né? Tá? Então, aí a demonstração é mais simples, né? Porque é só a regra da cadeia, né? Então, F é menos 1 aqui, né? Se ela já fosse de cara diferenciável ali no ponto A, né? Então, o que ia acontecer, né? Aí o que, né? Isso aqui é... Então, peraí, vamos fazer direito isso aí. F de x, né? Vai para y aqui, né? Tá? Então, né, um ponto f é menos 1, né, de y para x. Então, esse a tá aqui, né? Tá? Né? Tá? Então, b aqui, né, pertence a x, né? Tá? E aí, né, digamos, né, f de b igual a, né? Tá? Né? E aí, isso é a mesma coisa, né? Por definição de inverso aqui, f menos 1 de a igual a b, né? Tá? Só tomar um cuidado aí, né, pessoal? Tá? Então, eu vou chamar de x aqui, né? Tá? Pra confundir. Porque assim, né? Isso aqui tem que ver com uma composição. Não, peraí. Ficou esse negócio, acho que é isso que tá me confundindo aqui. Menos um, né? Ah, tá. Isso aqui vai sair de uma outra forma, né? Ou vai sair do. Assim, fácil de ver, né? É o seguinte, né? Que f, né? Tá? De f é menos 1, né? De a. É o que, né? É o próprio a, né? Tá? Para qualquer ponto, né? Tá? Então, o que vai acontecer, né? Então, se eu derivar, né? Tá? Filhinha de f menos 1 de a. Né? Desculpa.
Então, se eu derivar essa coisa aí composta, né, vai ser a derivada aqui do A, né, que é zero. Deixa eu colocar em termos de x, né, que vai ser a derivada com relação a essa variável aí, né. Tá? Então, f de f, né. Então, o grande lance aqui é que a derivada de x é 1, né. Tá? Então, o que a gente vai ter? Ó? Do lado esquerdo, né, a regra da cadeia. Então, é f', né, tá? F' né, de f a menos 1 aqui, de x, né, vezes a derivada do argumento, né? Tá? Então, f a menos 1, né, de x'. E é isso aí a derivada de x, né, que é 1, né? Tá? Então tem que valer, né, que né, f a menos 1 de x', né? Tá? Igual a 1 sobre f' de f a menos 1 de x aqui, né? Tá? Então é isso que a gente tá querendo ver, né? Tá? Então eu vou usar nesse formato aqui, né? Tá? Vou usar em termos de x e y, né? Porque com A, assim, é um ponto, né? Que fica mais fácil analisar de outra forma. Assim. Tá? Então as hipóteses do teorema, vou fazer aqui embaixo. Né? Então o que o teorema quer que a gente prova é o seguinte, né? Que se a f é diferenciável, né? Tá? E, e no ponto x, né? Ou no ponto A, né? Tá? Isso aqui, esse valor aqui é diferente de zero, né? Tá? Então aí essas derivadas têm essa relação, né? Tá? Então vamos lá. Então a coisa que define elas é o seguinte, né? F de f a menos 1 de x, né? É igual a x, né? Tá? Acho que eu vou chamar de isso, né? Tá? Então, deixa eu ver se não vai dar problema. Será que é melhor? Talvez é melhor começar com f a menos 1, né? Eu estava usando o y, né? É f de f. Então, ó, f a menos 1 de f de x é igual a x, né? Tá? Acho que é mais fácil, porque daí f de x é igual a y, né? Tá? Então, f de x igual a y aqui, né? Tá? Vamos ver se com f de x mais h é mais fácil, né? Tá? Então, ó, a derivada, né? Tá? Ela é diferenciável, a f, né? Então, f' de x, né? Ela é o quê, né? O limite de h tendendo a zero, né? De f de x mais h menos f de x, né? Sobre h. Ok? Ver se vai dar certo isso aí. Talvez seja melhor em termos de... Ok, assim, isso aqui é válido, né, para todo... Então, se a f, né, vai de x para y, né, tá? Então, é válido x para y aqui, né? Tá? É válido para todos os pontos, né? Então, vai valer para o a pertencente a x, né? Tá? Então, eu vou inverter aqui, eu estava fazendo o a aqui no y, né? Tá? Mas eu vou tentar fazer o A no X, assim, pra só não confundir a ordem, né? Tá? Isso aqui é verdade, né? Vou deixar aí. Mas assim, né? A F' de A, né? Tá? Peraí.
Vamos ver se vai dar certo aqui. Peraí. A F a menos 1, né? O A vai ter que estar aqui, né? Porque a gente tá fazendo. A gente tá computando isso aqui, né? Tá? Então a F a menos 1, né? Ela é aplicada no contradomínio, né? Tá? Então o A continua ali no Y, né? Tá? Então, vamos dizer o seguinte, né? Vou chamar B igual a F a menos 1 de A, né? Tá? Aqui. Então F a menos 1 em B, né? Tá? F a menos 1, desculpa. Em A, né? Linha aqui. Ela é o que, né? É o limite, né? De y, né? Tá? Entendendo? Se a f é de x para y, a f a menos 1 é de y para x, né? Tá? Então, tá escrever aqui, ó. F a menos 1 de y para x, né? Tá? Então, o limite... Aí eu vou usar y, né? Para as variáveis ali, y, né? É o limite de y tendendo a, né? Da f de y menos f de a, né? De f a menos 1, desculpa, de y, f a menos 1 de a, sobre y menos a. Okay? E aí o que é f a menos 1 de y, né? É o próprio x, né? Tá? É x, né? Tá? Então eu chamei aqui, né? F de x igual a y, né? Tá? Então é x... Então a f a menos 1 de y tem que ser x, né? Tá? Okay? Então não sei somente isso aqui, né? F a menos 1 de y é igual a x, né? Tá? Então f a menos 1 de y é x e f a menos 1 de a eu estou chamando de b, né? Tá? Aqui. X menos b, né? Só que aí tem que trocar aqui o limite, né? Então isso aqui é x menos b. Isso aqui que é y. O y é f de x, né? Tá? E o a, né? Ele é f de b, né? Tá? F de b. E esse limite é, né? Se o y está tendendo a, né? É o limite de... como a f é diferenciável, ela é contínua, né? Tá? Então é o limite aqui do x tendendo a b, né? Tá? Ok? Porque assim, né? O y é f de x, né? E o a é f de x, né? E o a é f de b, né? Tá? Só que assim, em termos de, né? Como a função é contínua aqui, ela quando f de x, né? Tende a f de b, né? É a mesma coisa de x tendendo a b aqui, né? Tá? O x tende a b, né? Assim, no sentido inverso, né? Tá? E aí isso aí é o que, né? É o limite, né, de x tendendo a b de 1, né? Tá? Então aquele quociente ali, o x nunca é b, né? E o f de x nunca é f de b, né? Tá? De 1 sobre f de x, né? Menos f de b, né? Sobre x menos b, né? Tá? Isso aí é 1, né? Tá? Então é o limite aqui, né? X tendendo a b de 1, né? Tá? Esse coeficiente aí tende a valores zeros, mas ele nunca é zero, né? Tá? E por hipótese a gente, né? A hipótese está dizendo que não vai ser zero, né? X tendendo a b, f de x menos f de b, né? Sobre x menos b. Tá? Isso aí é 1, né? Sobre
F', né? F' de B, né? Tá? Só que, né, o que é o F' de B? Isso aí é 1, né? Sobre F', né? Tá? De F a menos 1 de A, como a gente, né? Tá? E aí a hipótese era que o F a menos 1, o F' do F a menos 1 de A é diferente de zero, né? Tá? Então, né, que isso implica, né? Que a gente tinha feito a derivada ali, né? F, F menos 1 aqui, né? Tá? Deixa eu corrigir. F menos 1 em A, né? Tá? Essa notação talvez não esteja tão boa, né? Porque isso aqui, na verdade, é um valor, né? E derivar é meio... Só que assim, né? Assim, talvez seja mais, né? Mais formal, mais correto, assim, dizer o seguinte, né? Que é f é menos 1, né? Então, a f menos 1, ela é de... Então, é d y, né? Tá? dy, né? Da f a menos 1 em y igual a f a menos 1 de a, né? Tá? Que é o b, né? Tá? É igual a... É igual a 1, né? Sobre f', né? E f a menos 1 de a, né? Tá? Mas assim, né? Aquele formato não. Assim, você sabendo o que está sendo dito, não tem problema, né? Tá? E aí, então, isso demonstra, né? Tá? O teoreminha. Em linhas gerais, assim, talvez tenha algum detalhe que eu esqueci, mas assim, né? Em linhas gerais. E na notação o interessante é que na notação de Leibniz, né? Tá? Fica bem evidente isso aí, né? Tá? Porque assim, né? Ó, dy dx, né? Tá? É igual a 1, né? Tá? Tá? Na notação de Leibniz, 1 sobre dx dy, né? Tá? Então assim, né? Aqui né? Aqui é vendo y como função de x, né? Porque você está derivando com relação a x, né? E aqui é vendo x como função de y, né? Tá? Ou, né, equivalente aqui, né? dy dx, né? Vezes dx dy é igual a 1, né? Tá? É como se eu cortasse, né, os diferenciais aqui, mas não é isso, né? Tá? Que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, né, pessoal? Tá? Então, um exemplo disso aí, bem interessante ali do Stewart, né? É o seguinte, né? Considera essa função y igual a 2x mais cosseno de x, né? Tá? Aí, o que é a derivada disso aí? Então, né, aqui a gente não vai precisar nem, né? Aí eu quero saber, né? Tá? Então, a pergunta aqui é a derivada, né? Tá? De y menos 1 em x igual a... Deixa eu, acho que vou chamar de f de x, né? Para não me confundir aqui. Então, f de x é isso aqui. Né? 2x mais cosseno x, né? Tá? E aí, se existir, né, a inversa e tal, né? Tá? Então, eu quero saber f é menos 1, né, de 1, tá? F é menos 1 no ponto 1, tá? Primeiro, vamos ver uma coisa, ó. A derivada, né, da função f' de x, né? Ela é 2 2 nossa, será que era x mais cosseno seno x?
Só ver uma coisa aqui, pessoal. 2x. Acho que tem que ser isso aqui, ó. X menos cosseno x, né? Tá, então é a derivada do cosseno é seno, né? Tá? É menos seno, né? Tá? Aí fica isso aí. Ou seja, né, como o seno x, né? Seno x é menor ou igual a 1, né? Maior ou igual a menos 1. Então 2 mais seno x, né? É menor ou igual a 3, né? Maior ou igual a 1, né? Tá? Ah, não, peraí. Era isso mesmo. O sinal aqui. Não vai importar aqui, né? Vamos. X menos. Ah, sim, peraí. Vamos ver aqui. É a derivada aqui, tá? Desculpa, pessoal. Derivada aqui no ponto 1, né? Tá? Então é o seguinte, ó, essa função f de x é 2x mais cosseno x, né? Tá? E a gente quer saber a derivada, né? Tá? Da inversa, né? Tá? No ponto 1, né? Tá? Aí vamos ver primeiro que ela é inversível, né? Tá? Então a f' aqui de x é 2 menos seno x, né? Tá? Porque assim, não tá muito óbvio, né? Tá? Qual que seria, se existia a inversa, qual que seria, né? Tá? Como inverter isso aí. A gente vai ver pelo teste lá da reta horizontal, né? Tá? Que ela tem uma inversa, né? Tá? Então a f' de x, né? É 2 menos seno x aqui, né? Tá? Aí eu só, né? Agora é só fazer de novo aqui. Então seno de x está entre menos 1 e 1, né? Tá? Então, menos seno x também, né? Tá? Só vai inverter essas desigualdades, mas vai ficar, né? Tá? As desigualdades vão ficar a mesma coisa. E aí soma 2, né? Dos dois lados fica 1, né? Menor ou igual a 2 menos seno x. Menor ou igual a 3, né? Tá? Então, né? Isso aqui é maior que zero, né? Estritamente maior que zero, né? Então isso implica, né, que para todo x, né, f' de x é positivo, ou seja, a função, essa função aqui ela é crescente, né, tá? Estritamente crescente, assim, né, tá? Se ela é estritamente crescente, né, ela é injetora, né, tá? Você pode ver pelo gráfico, mas assim, né, dá para provar, né, tá? Porque sempre, né, a f de, né, então isso aqui implica que f crescente, né, estritamente crescente aí, né, ou seja, né, x1 menor que x2, né, implica que f de x1 menor que f de x2, né? Tá? E aí, né, se x1 é diferente de x2, né? Tá? Vai implicar, né? Tá? Vai ser somente isso aqui, né? Tá? F de x1 diferente de f de x2, né? Tá? Então vai ter sempre valores diferentes, né? Tá? Para pontos diferentes. Ou seja, ela é injetora, né? Tá? E que é sobrejetora, acho que dá pra ver pela continuidade dela, né? Tá? Aí tem outros teoremas assim, né? Mas é meio, né, meio claro isso aí, né? Tá? Não vai ter uma restrição, né? Tá? Devido a... Na verdade, acho que não é tão difícil inverter ela não, né? Então, se você chamar y igual a f de x, né? X mais 2 cosseno x vai ser o quê, né? Tá? Então, isso aqui implica que... Ah, não. É assim. Peraí. O que eu tenho que aplicar aqui no y, né? Como é que eu isolo o x, né?
peraí, não, deixa como f de x mesmo. X, aí f é menos 1, né? De f de x é igual a... Tem que ser igual a x, né? Tá? Não é muito simples inverter essa função, mas ela é inversível, assim, né? Tá? Acho que isso aí vai vindo o teorema da função inversa, eu acho, tá? É um teorema aí mais complicado, né? Da matemática, mas vai ter a ver com o fato da diferenciabilidade dela, né? Hum, o teorema da função implícita. Agora, né? Não tô lembrando assim, tá? Mas assim, né? Aí existe a inversa dela, né? Tá? E o que acontece, né? Só que aí, como a gente vai obter assim, né? No ponto a f é menos 1 de 1, né? Tá? A derivada, né? Tá? Nesse ponto aqui, né? Tá? Então a gente tem que obter esse ponto, né? Esse valor f é menos 1 de 1, né? Tá? Aí uma coisa simples de ver aqui ó, é que então ó, a f de x, né? Tá? Se ela é igual a y, né? Tá? Então a definição de inversa vai implicar o quê, né? Que f é menos 1, né? De y, né? Tem que ser igual a x, né? Tá? Okay? Por definição, essa definição de inversa, né? Tá? Então a f é menos 1 de 1, né? Tá? Então aqui, ó, c igual a, sei lá, um b, né? Tá? C somente c, né? F de b, né? For igual a 1, né? Tá? Okay? Então a gente tem que achar um ponto aqui, né? Tá? Um ponto b, né? Que a função dá 1, né? Tá? Então a nossa função f de x é 2x mais cosseno de x, né? Tá? Aí, ó, é fácil ver, ó, que f de 0, né, vai ser esse b aqui, né? F de 0 é 2 vezes 0, que é 0, mais cosseno de 0, que é 1, né? Então, a f de 0 é 1 aqui, né? Tá? Então, isso implica, né? Tá? Então, sei somente c, né? Mas aí implica que a f é menos 1 de 1 é igual a 0. Você pode, por exemplo, aplicar f a menos 1 aqui dos dois lados, né? Tá? Então a gente tem que. E aí agora usa a relação, né? Então a f', né? A derivada, né? De f' a derivada, né? De f a menos 1, né? No ponto f menos 1, né? Ela é o que, né? 1 sobre a derivada da f, né? Que a gente calculou ali. No ponto avaliado no ponto f menos 1 de 1, né? Tá? Isso aí é o que, né? Então, o que é o f a menos 1 de 1? É em 0, né? Então é f' em 0, né? Tá? Isso aí é o que, né? O que era f de x? Era 2 menos seno de x, né? 2 menos seno de x. Aí isso aí é avaliado, né? Em x igual a 0. Isso aí é o que? É 1. Aí seno de 0 é 1 sobre 2, né? Tá? Então isso aqui é isso aqui. Okay? Então não muito complicado, né? Tá? Mas assim, tem que parar e pensar aí, né? Ok? Vamos fazer esse cálculo aí. Né? Agora só voltando um pouco em inversas, né? Tá?
Então, assim, né, a gente viu no exemplo aqui, né, que essa função, por exemplo, não é muito evidente, né, qual que vai ser, como inverter, né, a relação, né, porque, ó, por exemplo, né, lá no o exemplo que eu comecei, né, S igual a S0, né, e digamos que fosse um movimento retilíneo uniforme, assim, né, que começa em posição inicial 2, né, tá? Mais uma velocidade constante, né, 3 metros por segundo, né, tá? Vezes t aqui, né? Tá? Aí é simples, né? Aqui inverter isso aqui, né? Porque daí é fácil passar, né? Fazer o inverso. S igual a S menos 2 é igual a 3t, né? Tá? Então t. Então isolar, né? Tá? Resolver um em termos do outro, né? Tá? Que é S sobre 3 menos 2 terços. Né? Tá? Então uma função linear aqui, ó, f de x, né? A x mais b, é tranquilo, né? Tá? Inverter ela, né? Então eu simplifico aqui, né? Aqui. Ou y, né? Talvez é melhor aqui. O x mais b, né? Implica aqui o quê, né? O x é igual a y menos b sobre a aqui, né? Então é y sobre a menos b sobre a. Ok? Ou seja, né? O que é f a menos 1 de x, né? Tá? Então, se a f de x, né, é igual a x mais b, né? Aí se eu quiser escrever f menos 1 de x para ver o gráfico, por exemplo, né? Vai ser o quê, né? Aí o y como uma variável aqui, né? Vai ser x sobre a, né? Menos b sobre a, né? Tá? Até porque, ó, se eu aplicar ó, f menos 1, né? De x é o quê, né? Tá? É a f, né? Tá? De x sobre a menos b sobre a. Vamos ver se dá certo, né? Isso aí é onde tiver, né? X vai agora aparecer x sobre a menos b sobre a, né? Tá? Então é a vezes x sobre a menos b sobre a mais b, né? Tá? Que é a vezes x sobre a é x, né? E menos b mais b, que é igual a própria x, né? Tá? Então, né, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Tá? De retas, por exemplo. Né? Então, f de x igual a 2 mais 3x, né? É o que eu tinha feito ali. Tinha sido com relação ao tempo, mas né, a mesma ideia aqui, né? Então, 2 mais 3x, né? E aí a inversa vai ser o quê, né? Então, f menos 1, né? Pela forma que a gente viu aqui, ó, vai ser menos b sobre a menos 3, né? Não, menos 2 aqui. Então, x sobre a primeiro, vamos colocar aqui. O a é o que está multiplicando x, né? Então é 3 x sobre 3, né? Menos b, que é o menos 2 terços, né? Então x menos 2 dividido por 3 também, né? Okay. E aí elas são, né, simétricas aqui com relação a x, né? Tá? Então elas são uma reflexão uma da outra, né? Tá? Agora sim, deve ter algum tipo de reta, né? Tá? Que, que ela é inversa dela mesma também, né? Tá?
Então, graficamente, ó, então, por exemplo, menos x, ó. Menos x, né? Tá? Ela é a reflexão dela mesma aqui com relação a x, né? Tá? Então ela é a inversa dela, né? Tá? E faz sentido, né? Porque se você aplicar menos, né? Então, se f de x é igual a menos x, então f de x, né? Tá? É x de novo, né? Tá? Então vamos voltar lá. Então, f de x igual a menos x. Né? Tá? Então, f de f de x, né? Tá? Vai ser igual ao quê, né? F de menos x, né? Que é igual a menos x, né? Tá? Que é igual a x, né? Tá? Então, isso implica aqui que a f, né? A f é a própria inversa dela, né? Tá? Assim como a f é igual a 1 sobre x, né? Tá? Então, essas funções simétricas com relação a essa reflexão aqui, né? Elas vão ter isso, né? Tá? Agora, se eu somasse, né? Tá? Mais uma constante aqui, será que ela continua simétrica? Continua, né? Tá? Então, menos x mais 1, ó. Menos x mais 1, aparentemente ela é simétrica, né? Então, vamos ver se ela é inversa dela mesmo, né? F de x igual a menos x mais 1. Né? Aí f de x, né? É igual a f de menos x mais 1. Né? Que é o que, né? Menos x mais 1 mais 1. Né? Isso aqui é menos x é x, menos 1 mais 1, que é igual a x, né? Então ela também é inversa dela, né? E aí a questão que eu tenho agora é, será que, assim, né? Será que, assim, as retas que são as próprias inversas são só dessa forma, né? Menos x mais uma constante, né? Aqui, ó, menos x mais 2 também vai dar, né? Menos x mais 3, por exemplo, né? Será que, assim, em termos de funções lineares, são todas as retas que são simétricas, né? Com relação a... São todas as que são as próprias inversas, né? Ok. Bom, a resposta assim, né? Mais simples é não, né? Tá? Porque, vamos... Assim, uma que não vai ser isso aqui, né? Menos 2x mais 3, porque a inclinação dela, né? Ou será que vai ser? Não, porque ó, a inclinação dessa tinha que ser, né, o inverso da inclinação dessa, né? Tá? E não acontece, né? Acontece para quando, né? For igualzinho, né? Tá? Menos x mais 3. Mas tem uma outra classe de funções que dá certo, né? Então tem a reta x aqui, que a gente está se orientando. Vamos pegar x mais 1, né? Tá? X mais 1 tá ali, né? Qual que é a simétrica dela, né? Ali, a reflexão da x menos 1, né? Tá? Então, assim, né? Essa aqui é a reflexão dessa, né? Tá? E aí vamos ver que elas são no inverso da outra, né? Então, f de x é igual a x mais 1, né? E a g de x, né? X menos 1. Né? Então, a f de g de x tem que dar x, né? Então, é a f de x menos 1. Que é o que, né? X menos 1 mais 1 é igual a x, né? Tá? Então, realmente, né? A x menos 1 é a inversa do x mais 1, né? Tá? Então, assim, né? Quando... Então, as classes, assim, né? De funções que são as próprias inversas são ó, funções, né? Lineares, né? Tá? Então, funções aqui, ó, da forma menos x, né? Mais constante, né? Tá? Então, a f de x é menos x mais constante, né? Tá? Aí ela é a própria inversa, né? Tá?
Agora, né, funções que são, né, funções g aqui, né, tá? Que é x, se uma função é x mais constante, né, tá? Isso implica, né, que g de x, g menos 1 de x é igual a x menos a constante, né? Então assim, né, não é, ela não é a própria inversa dela, né, mas é uma forma simples aqui, né, tá? De encontrar, né, em termos de retas, assim, né? Então retas é meio, né, é tranquilo assim de encontrar, né? Tá? Para essas retas mais simples aí, né, com coeficiente angular 1, né? Tá? Agora voltando lá na raiz, por exemplo, né, ó, então, por exemplo, se a gente tiver um polinômio aqui, né, y igual a x quadrado mais x mais 1, né, tá? Aí se eu for querer, né, inverter, né, o x em termos de y vai ficar o quê, né? Nem sei se dá aqui, né? Vamos fazer um mais simples, né? X ao quadrado. Assim, daria para fazer básico, mas vamos fazer mais simples só. X ao quadrado mais 1, né? Tá? Só para pegar a ideia mesmo. Então, x ao quadrado é o quê, né? Y menos 1. Né? E aí, né, isso implica, né, que o x é mais ou menos raiz de y menos 1. Ok? Ou seja, né, a inversa não fica bem definida, né? Tá? Mas, né, se a gente, né, restringir, né, o domínio, né, tá? do x, né, tá? Aí dá certo, né? Quando que o x, né, então x ao quadrado mais 1 é uma coisa assim, né? Tá? E talvez se fosse melhor x, que não tem raiz real aqui, né? Vamos fazer x ao quadrado. Assim, não vai ser problema, mas assim, fica mais fácil pensar de outra forma aqui, né? Então, só para achar fácil, né? Então, y mais 1. Então, assim, né? As raízes desse x ao quadrado do y, né? X ao quadrado mais 1 é menos 1 mais 1, né? Tá? Quando x é igual a 0, isso aqui é menos 1, né? Menos 1. Então, assim, né? Aí a gente tem, né, as inversas desses dois casos aqui, né? Tá? Então, se eu restringir, né, o domínio para isso aqui, né? Tá? Aí beleza, né? Tá? Porque quando x for maior que 0, né? Maior ou igual a 0, aí vai existir a inversa, né? Tá? A resposta é isso aqui, né? Tá? É a raiz positiva, né? Tá? Então a inversa vai ser a raiz positiva, né? Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, né? Se f de x, né, é igual a x ao quadrado menos 1, né? Com x, né, maior ou igual a 0, então isso implica, né, que a f é menos 1, né, de x é igual a raiz positiva aqui, né? Tá? Aqui é y, a raiz positiva de x, né, menos 1, mais 1, tá certo isso aqui? Vamos ver, né? Vamos aplicar, né, na função, ver se dá certo, né? Então, ó, f de f é menos 1 de x é igual a f de raiz de x mais 1, né? Tá? Que é igual a raiz de x mais 1 ao quadrado menos 1, que é x mais 1 menos 1, que é igual a x, né? Tá? E aí a gente confere isso aí, né? Vamos lá.
parênteses, só deixa isso aí, né? Tá? Então, ó, x ao quadrado mais 1, né? Menos 1, desculpa. Menos 1, né? O que acontece? Ó, vamos pegar a de x mais 1, né? Tá? Então, ó, ela é a reflexão, né? Tá? Então, essa aqui é a reflexão, mas só até um certo ponto, né? Só até aqui, né? Tá, ó, porque aqui e aqui eles estão, né? Tá? São inversos uma da outra, né? Tá? Aí, para completar, né, essa reflexão aqui com relação a x, eu tenho que inserir, né? Tá? Ao menos, assim, no gráfico, né? Tá? Então, tem que o valor negativo daquilo ali, né? E aí sim, né? Tá, então aí com esses dois trechos aí sim. Só que assim, né? Essa é a inversa, né? Dessa parte aqui, né? Tá? E essa aqui em azul é a inversa dessa parte da verde aqui, né? Tá? Então é nesse sentido aí, né, pessoal? Tá? Que tá assim, né? Você restringindo o domínio, né? Tá, da sua função, aí você consegue, né? A curva que seria a inversa, né? Reflexão ali, né? Tá? Então aí fica bem definido, né? Isso aqui é a inversa, né? Isso aqui é a inversa dessa função, né? Tá? Para x não negativo, né? E essa é a inversa dessa função aqui para x negativo, né? Tá? Então x negativo não, x que aí o x ele tem que ser sempre maior que menos 1, né? Desculpa, para y, né? Para y maior que 1, né? Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Você tem que restringir o conta-domínio aqui, né? Na verdade. Peraí. Então aqui, no caso, seria para x, assim, né? O x ele tem que ser sempre x maior que menos 1, né? Tá? Tem que ser sempre aqui, né? Tá? Mas no caso, assim, isso aqui vai ser a inversa, né? Dessa função para x maior que zero, né? Tá? Nesse sentido, né? Tá? Ok. E os valores dessa aqui, elas são sempre negativos, né? Tá? Porque tem esse sinal de menos aqui, né? Tá? Então, né, para valores negativos, né? Tá? Essa aqui também é a inversa dessa aqui, né? Tá? Para valores de x negativo, né? Tá? Então, aí tem que ir, né, analisando com cuidado essas coisas, né? Ok, pessoal? E aí a gente vai ver, né, também mais para frente, né? Então, o logaritmo, por exemplo, né? O logaritmo natural aqui, né? Então, com relação à base E, né? Tá? Então, com o número E aí, né? Tá? Então, é a única, né? Então, o número E ele é especial porque, né? O logaritmo natural, né? De E elevado a x, né? Vai ser 1, né? E o logaritmo natural ele tem várias propriedades interessantes, assim, né? Tá? Ou seja, né? Tá? É x, desculpa, né? Tá? É x aqui. É x aqui, né? Tá? Então, né? Então, i elevado a x, né? Vai ser
vai ser a inversa, né, do logaritmo, né? Então, a função inversa do logaritmo. Okay? E aí a gente vai ver também coisas como, né, eu acho que o Stuart não trabalha com isso, né, mas eu vou tentar falar, né? Tá? Falar do, por exemplo, né, esse cosseno, né? Se f de x aqui é cosseno de x, por exemplo, né? Então a gente tem uma coisa, né? Tá? F menos 1, né, de x é igual a cosseno menos 1, né, de x aqui. Ou chama arco cosseno também, né? Tá? Então assim, né, lá no círculo trigonométrico, né, é o cosseno aqui embaixo, né? Então se um ângulo aqui, né, o cosseno dele, né, isso aqui, digamos, θ, né? Tá? Vou fazer maior aqui, né? Esse ângulo aqui, θ, né? E é isso aqui é o cosseno, né, de θ. Então se o cosseno de θ é um valor A, né? Tá? Isso significa, né, que o θ é o arco cosseno, né, tá, de A, né? Então é o cosseno menos 1 de A, né? Então é a pergunta oposta aqui, né, que você está perguntando, né? Então isso aqui é o que, né? Qual o ângulo, né? Tá? Cujo cosseno dele dá A, né? Tá? Então se vale A aqui, né? Tá? Então sei lá, né? Raiz de 3 sobre 2, por exemplo, né? Tá? Qual que é o ângulo, né, cujo cosseno dá a raiz de 3 sobre 2, né? Tá? Então é nesse sentido a pergunta, né? Tá? Que essas funções são feitas, né? Tá? E simplesmente às vezes para você isolar, resolver um problema, né, você precisa, né, escrever dessa forma, né? Então inclinação de reta, por exemplo, né? Tá? Então você tem uma reta aqui, né? E aí o coeficiente angular, né? Tá? Então, aí aqui que a gente fazia, né? Faz o delta y sobre delta x, né? Então, com relação ao ângulo aqui, ó, a inclinação, né? Então, a sua reta ela tem a equação Q, né? A x mais b, né? Tá? Onde o a ele é o quê, né? Ele é a tangente de φ, né? Tá? Ou seja, né? O ângulo de inclinação, né? Tá? É o arco tangente, né? Tangente é menos 1 de A, né? Tá? E o que era esse A, né? Que era a inclinação era que é a tangente de φ, ele era a derivada, né? Tá? Então é a derivada no ponto, né? Tá? Derivada em algum ponto aí dessa reta, né? Tá? Se fosse uma curva, né? Tá? Então assim, né? A derivada é um arco tangente também, né? Tá? Então essa reta aqui, qualquer equação dela era f se for um ponto A aqui, né? Tá? F de A mais F' de A, né? X menos A, né? Tá? Equação dessa reta tangente, né? Tá? Ou seja, né, o coeficiente, isso aí é uma equação assim, né? F' de A, X, mais F de A menos A F' de A, né? Tá? Onde isso aqui é constante, né? Tá? E aí o coeficiente angular é F' de A, né? A própria derivada em ponto A, como a gente bem sabe, né? Tá? De uma curva aí qualquer, né? Tá? Então aqui é F de X, né? E isso aí o ângulo, né, que faz aqui, né? Tá? Se você quer achar esse ângulo, né? Então φ, né, vai ser a tangente menos 1, né? De F' de A, né? Tá?
Então é importante aqui, né? Tá? Saber essas coisas aí, né? Tá? Trabalhar, né? Com esses arco tangente, arco seno, arco cosseno, né? Tá? Essas funções trigonométricas inversas, né? Tá? E agora a gente sabe o gráfico, né? Como é que vai ser. Okay? Então, por exemplo, né? Cosseno de x, né? Poderia ter deixado o x. Vou deixar o x aqui. Cosseno de x. É isso aqui, né? Tá? Aí o arco cosseno vai ser isso aqui refletido, né? Tá? E aí o arco cosseno ele não vai ser, eu acredito, né? Porque assim, né? A função ela. Deixa eu ver se tem aqui, né? Arco cosseno. Deveria ter, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar arco. Ele aceitou aqui, né? Então assim, né? Ele vai estar definido, né? O domínio, né? É restrito aqui, então, ó, ela é inversa, né? Tá? A reflexão aqui, né? Até um certo ponto aqui, né? Tá? Então, se você cortar aqui, né? Vai ter aqui, né? Tá? Né? Porque vai apresentar descontinuidade aqui, né? Tá? Então a gente não vai estar definido assim, né? Em todo lugar, né? Tá? Então assim, né? Tem o arco cosseno, mas assim restrito, né? Tá? Creio eu aqui, né? Tá? Então, x, por exemplo. Aí a tangente já é melhorzinha assim, né? Tá? Então eu vou apagar esses aqui. Tangente de x, né? Aqui, né? Tá? E aí o arco tangente está aqui, né? Só que a tangente ela não se repete. Então o arco tangente só vai repetir um desses, né? Um desses aqui, né? E é comum ver esse gráfico aqui, né? Do arco tangente, né? E desse aqui, né? Porque assim, né? Se você invertesse esse outra parte aqui, né? Tá? Acho que é mais fácil ver, né? Tá? Então a reflexão especular disso aqui vai ser uma coisa paralela aqui, né? Só que aí isso aqui, né? Aí tem duas, né? Duas coisas aqui, né? Então se você passar uma reta vertical, ela deixa de ser uma função, né? Porque daí ela vai ser duplamente valorada, né? Tá? Então se você colocasse, né, um outro arco tangente aqui, não ia dar certo, né? Tá? Você pode obter os outros arcos tangentes você restringindo, né? Tá? O domínio aqui, né? Tá? Aí vai aparecer, né? O outro arco tangente, né? Mas é só nesse sentido aí. Ok, pessoal? Então eu vou parar aqui. Eu achei que ia dar uma aula bem curta, mas acabei lembrando de outras coisas, né? Tá? E aí a próxima aula a gente vai falar, creio, de exponenciais, né? Tá? Funções exponenciais em geral e da exponencial natural, né? Que são bem importantes, ok? Então até a próxima aula, pessoal. Bons estudos e valeu.